Hoje estaremos dando a nossa 16ª aula, As Boas Obras. Vamos orar pedindo a Deus a iluminação com relação a esse assunto, para que a gente possa aprender e aplicar as nossas vidas. Senhor Deus, te agradecemos essa oportunidade que temos nesta manhã de podermos estudar a Tua Palavra. Te agradecemos, Pai, a oportunidade também de poder aplicar em nossas vidas. Pai, te pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possa nos dar sabedoria diante desse assunto, mesmo diante da nossa finitude como seres humanos, e mesmo diante da cegueira que o pecado nos coloca. Que o Senhor possa estar nos iluminando, nos dando sabedoria. Em nome do Senhor Jesus nós te oramos. Amém. O objetivo da nossa aula hoje é entender que a Bíblia ordena as boas obras, que estas são fruto da fé, não são meritórias, ou seja, elas não trazem mérito a quem as produz, devem ser praticadas para a glória de Deus, que as recompensará. E que tipo de recompensa é esta? Que não tem a ver com salvação, mas um outro tipo de recompensa. O texto base que nós iremos ler é o texto de Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 17. Se os irmãos quiserem abrir, se não, podem acompanhar através da projeção. Tiago 2, versículos 14 a 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então este é o trecho das Escrituras que vai servir de base para o nosso estudo a respeito das boas obras. Aqui nos chama a atenção nesse texto um primeiro ponto. Vamos recordar o primeiro versículo aqui. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, por acaso, semelhante fé salvá-lo? E o 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E aí a gente faz um primeiro questionamento. O que é que o autor está querendo dizer por fé? Então a gente vai tentar entender agora o conceito de fé utilizado nesse trecho. Qual é a fé que o autor está querendo falar nesse trecho? A gente já viu, 2 domingos atrás, a respeito da fé salvadora. E é esta fé, exatamente esta fé, que o autor de Tiago está se referindo. Não é qualquer fé, é aquela fé salvadora. Que a gente viu na lição a respeito da fé salvadora, que o que é a fé salvadora? É aquela adesão que a gente faz à cosmovisão cristã. Então, a fé salvadora é aquela crença pessoal, aquela verdade que a gente tem para si, que ela já goza de verdade absoluta, sem precisar de comprovação, a respeito da cosmovisão cristã. E aí, só recordando o que é a cosmovisão cristã, que Deus criou o mundo, conforme está lá em Gênesis, tudo perfeito e bom, que o homem foi tentado, como está em Gênesis 3, literalmente, que a queda trouxe o mal e o pecado e a degeneração da raça humana, e uma vez degenerados, o homem ele tem morte eterna, morte espiritual. Mas Deus tem um plano redentivo, desde antes da fundação do mundo, e enviar seu Filho como Redentor. E seu Filho encarnou e recebeu sobre si a culpa pelo pecado daqueles que são eleitos. Aqueles que são eleitos pelo Espírito Santo, eles são convencidos do seu pecado, se arrependem, se entregam a Cristo e são redimidos. E a fé no Senhor Jesus Cristo, esta fé é a fé capaz de salvá-los. É a adesão a toda essa narrativa que a gente chama de cosmovisão cristã. Então a gente já falou sobre isso na aula sobre fé. Só para lembrarmos, então, essa fé que Tiago está falando, é justamente essa fé. É a adesão à cosmovisão cristã. Mas veja, que ela não é uma fé meramente intelectual.
Ela não é simplesmente eu acredito nessas doutrinas, eu acredito nesses dogmas, mas ela tem implicações práticas. E a implicação prática é justamente com relação a dois pontos que nós já vimos. O primeiro ponto que nós vimos, a aplicação prática é a nossa mudança de vida, o nosso propósito de nos aproximarmos cada vez mais do caráter de Cristo e abandonarmos o nosso caráter degenerado pelo pecado. No processo que nós já estudamos, processo de santificação. E o segundo ponto, esse é o ponto interno, é a aplicação interna, é quando nós tratamos nosso coração buscando a santidade, e o segundo ponto, a segunda aplicação é quando nós atuamos no mundo externo através das boas obras. Então, essas boas obras que nós vamos estudar hoje. E ela é fruto desta fé, não de qualquer fé, mas dessa fé salvífica, essa fé que é uma adesão à cosmovisão cristã. Em várias passagens da Bíblia encontramos orientações no sentido de que o povo de Deus precisa expressar sua fé concretamente através das boas obras. Então essa fé, ela deve ser expressa verbalmente, através de uma confissão, e ela deve ser expressa também pragmaticamente, através das boas obras. Então, como nós vamos expressar e manifestar nossa fé? Que é através da pregação do Evangelho, da profissão da nossa fé, testemunho aos outros, como também a manifestação dessas boas obras e também da santificação, de uma mudança de caráter. Elas vão atestar, então, a nossa fé. A nossa fé não é meramente intelectual, mas ela tem esse aspecto pragmático. E um desses aspectos é justamente essas boas obras, e a Bíblia dá orientações claras, de forma normativa, a respeito das boas obras. Tito 2,14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, ele, Jesus, entregou por nós a fim de remir toda a maldade e purificar para si mesmo um povo. Para quê? Dedicado à prática de boas obras. Então vejam que a salvação, ela tem um fim. A salvação não tem apenas o fim de salvar os eleitos, mas tem um outro fim de fazer com que esses eleitos eles manifestem boas obras. Somos um povo dedicado à prática de boas obras. É dever de todos os homens sobre a terra praticar boas obras em favor do próximo, e especialmente do povo de Deus. Vejam bem, a gente viu na passagem anterior falando a respeito do povo de Deus, porque é uma manifestação da fé. Porém, o dever de praticar boas obras não está restrito ao povo de Deus. Esse dever, ele é dado a todo ser humano. A gente pode verificar isso como base em Gênesis 1:28. Deus os abençoou quem? Ao homem e à mulher. Aqui está, Gênesis 1:28 está falando da criação do homem e da mulher, do primeiro casal. E após a criação do homem e da mulher, Deus abençoou os dois e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Subjugar aqui é justamente dominar sobre a terra. E ele vai estar falando mais adiante até sobre o domínio das demais criaturas, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, a humanidade, Deus deu o domínio da terra. E esse domínio inclui não somente as criaturas, os animais, o meio ambiente, mas também a própria sociedade. Então, é dever do homem, não só do povo de Deus, mas dever do homem cuidar bem da sociedade. Porque a sociedade, ela faz parte do ambiente. Ela não está apartada da criação. Então, quando Deus dá a este homem o que nós chamamos de mandato cultural, é um mandato dado a toda a humanidade de cuidar da criação, de ser mordomo fiel da criação. Entre as criaturas e o meio ambiente está incluído também a sociedade, a humanidade. Então, ao homem é dado o mandato de cuidar bem dos seus próximos, de cuidar bem dos seus que estão ao seu lado, dos seus semelhantes, de todos os homens. E especialmente ao povo de Deus, porque o povo de Deus entende o mandato cultural. E o povo de Deus vai fazer isso não somente como uma ordenança dada no Gênesis, mas também como uma manifestação
da sua fé, de que crê nesse mandato cultural dado por Deus e também como gratidão pela sua salvação. Gálatas 6,10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E aqui nós temos essa orientação, que nós devemos fazer o bem a todos, e em especial aos da família da fé. Em especial aqueles que são nossos irmãos, mas não está exclusivamente aos nossos irmãos. E aí entra uma questão muito interessante, né? Alguns, eles gostam de delegar essas boas obras. Então, há uma parcela que vai dizer o seguinte: não, a assistência social é dever do Estado. E delega ao Estado fazer a assistência social, as boas obras, e diz: minha contribuição são os impostos, eu estou pagando impostos ao Estado para que o Estado reverta isso em assistência social. É a minha forma de fazer boas obras, e eu cobro do Estado que faça assistência social. Outros vão delegar para a igreja. Olha, a gente dá dízimos, damos ofertas para as boas obras, e a igreja, ela deve fazer as boas obras. E a minha parte em boas obras é justamente amparar a igreja para que ela possa, através da junta diaconal, através de outras, da junta de missões, através de outros órgãos até também da denominação, que elas possam fazer assistência social. Vejam, biblicamente, através do mandato cultural, toda instituição humana, ela deve fazer boas obras. Toda. Então, o Estado deve fazer boas obras? Deve, porque é uma instituição humana. A igreja deve fazer boas obras? Deve, porque é uma instituição humana. Mas não só existem essas duas instituições criadas por Deus na Bíblia. A família é uma instituição criada por Deus na Bíblia. A família deve fazer boas obras, em termos de família, como instituição. A escola deve fazer boas obras, dentro da sua área de atuação. Sim, deve fazer. Qualquer instituição, se ela está ciente do seu papel no mandato cultural, ela deve fazer boas obras. Porém, individualmente, cada um de nós somos chamados também a fazer boas obras. Então, isso não nos exime, porque outras instituições estão fazendo boas obras, de nós também fazermos boas obras. É necessário que pessoalmente façamos também. Então, vejam que aqui não há um conflito entre a instituição e o indivíduo. Os dois devem fazer boas obras. O indivíduo e as instituições, porque são instituições também humanas, que elas atuam dentro do mandato cultural também. Cada uma dentro da sua atuação. O Estado, através da segurança, através do cuidar da população, e é criado por Deus para esse fim. A igreja na assistência espiritual e também material aos seus membros, e é criada por Deus para esse fim. A família também, qual é o papel da família? O papel da família é a formação do futuro cidadão. Então não há um lugar melhor para se mostrar à criança, que vai ser o futuro cidadão, que ela deve ser generosa, que ela deve estar atenta à necessidade dos outros, que ela deve praticar boas obras, se não dentro da família. Ela aprende já na família a fazer boas obras, a estar atenta à necessidade do próximo, a olhar com piedade aquelas pessoas menos favorecidas e a atuar, não apenas lamentar nem orar, mas também atuar em prol delas. Então a família tem esse papel pedagógico com as crianças. E nós individualmente também. Então, Gálatas 6 está falando a respeito disso. E principalmente aos nossos irmãos, porque temos o nosso laço de irmandade com Cristo. E devemos realmente, se somos irmãos em Cristo, estar atentos às necessidades de nossos irmãos, que têm esses laços espirituais conosco. 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente aos de sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Vejam como Paulo está sendo duro com relação a isso, com relação a boas obras. Se alguém não cuida de seus parentes, e aqui parente é parente de sangue mesmo, especialmente os da sua própria família, e aí você desce para a sua família, seu círculo menor de família, negou a sua fé, e é pior que um descrente. Então, o cristão, ele como manifestação de sua fé, ele tem que cuidar dos seus parentes. E vejam que Paulo está escrevendo num contexto em que as famílias geralmente não eram famílias integralmente cristãs.
É um contexto agora de início de igreja. Pessoas se convertendo e não necessariamente se convertiam a toda a família. Isso acontecia. Mas, em geral, as pessoas se convertiam e parte de sua família, ou o marido, ou a esposa, ou os filhos, ou os pais, ainda não eram convertidos. Mas ele está falando isso. Cuide bem dos da sua família, ainda que eles ainda não sejam irmãos na fé. Se você não manifesta isso com o amor de Deus, como é que sua família vai enxergar essa mudança? Como vai entender a sua fé se você não manifesta amor a eles? Então, tem até um aspecto evangelístico nesse prestar essas boas obras aos membros de sua família. E reflete o amor de Deus. Se Deus nos ama como filhos a ponto de entregar Jesus Cristo por nós, nós devemos repetir isso com os nossos irmãos. Amor sacrificial. Amor que se dá, que se doa pelo próximo, principalmente pelos irmãos da fé. Outro texto, Tito 3,14. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam infrutíferos. Então vejam, e aí está falando quanto aos nossos, quanto a quem? Quanto à igreja, que aprendam a dedicar-se às boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias das pessoas menos favorecidas e não sejam infrutíferos, porque a fé ela tem que frutificar. E esse frutificar, ele não é frutificar apenas em termos de evangelismo e de crescimento da igreja, mas também de atuação. A igreja ela tem uma missão de atuação na sociedade. Ela tem uma missão de assistência também. Há um conflito também, muitos vão pensar que qual é a missão da igreja? É só evangelística? A missão da igreja é só assistência social? Aí vai ter uma linha que vai se dedicar só à questão de evangelismo e missões, outra que vai se dedicar só à assistência social, em detrimento do evangelismo. A missão é dupla. A missão é dupla. A gente deve fazer, a missão da igreja deve fazer tanto a pregação do evangelho, a gente não abre mão disso, porque esse é o chamado, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, mas também nós temos um chamado acessório aí, que é o de cuidar bem da sociedade, de a igreja atuar e mostrar a sua fé, praticando boas obras, não só com os de dentro de casa, mas também com os de fora, dando assim bom testemunho do testemunho de Cristo, afinal de contas foi o que Cristo fez. Hebreus 13:16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. E essa passagem é muito interessante porque ele usa esse termo, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Ou seja, muitas vezes o repartir com os outros é sacrificial. Isso é interessante porque muitas pessoas pensam, não, essa questão de boas obras, de ação social, é só para aqueles que são mais favorecidos, aqueles que têm condições. Eu não tenho condição, então eu não tenho como fazer boas obras. Tem. É sacrificial, mas tem. Repartir com os outros, dentro das suas possibilidades, é claro que você não vai se endividar para poder fazer a assistência social e dar aos outros, você não vai fazer isso, mas dentro das suas possibilidades, você tem como sim ajudar o próximo, você tem como fazer a sua parcela. As pessoas muitas vezes uma pequena ajuda já é suficiente. A gente não imagina quando de repente para nós que temos uma condição financeira melhor, talvez o que eu esteja dando seja pouco, mas para aquela pessoa que está recebendo é muito, é muito. Então, nós como pessoas, mesmo independente da nossa condição social, nós temos que nos sacrificar. Em nosso orçamento tem que estar colocado também lá, além de dízimos, além de economia, além de ofertas, mas também tirar uma parcela para boas obras, assistência social, ajudar as pessoas. E principalmente nós pais, devemos ensinar nossos filhos a fazerem isso, a juntar para ajudar aqueles menos favorecidos, com sacrifício muitas vezes, deixar de fazer algo para mim mesmo ou para nós, para que a gente possa estar ajudando o próximo.
1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Isso é muito claro. O amor de Deus, ele nos constrange a expressar amor ao próximo. Eu não posso dizer que eu tenho o amor de Deus, eu entendi que Deus me amou e que eu devo amar ao próximo, porque os mandamentos, a gente pode dividir os mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Então, como é que eu posso amar o próximo como a mim mesmo, se eu enxergo meu irmão em necessidade, eu tenho condições e não vou ajudá-lo? Eu não estou manifestando o amor de Deus. Por isso que João está falando justamente isso. Como pode permanecer nessa pessoa o amor de Deus? Não pode. O amor de Deus não está sendo expresso aí. Quando uma pessoa vê um seu irmão padecendo, precisando de algo, você tem condições de ajudá-lo e você não o ajuda. O amor de Deus é muitas vezes sacrificial. E olhe que nessa passagem, se você tiver recursos materiais para ajudá-lo, muitas vezes não exige nem tanto sacrifício, mas tem pessoas que têm o coração endurecido e não podem jamais dizer: o amor de Deus está em mim, se não manifestar esse amor de Deus. Isaías 1,17. Aqui uma passagem do Antigo Testamento, porque até então só vimos passagem do Novo Testamento, não é? Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa da viúva. É interessante que ele usa aqui os termos órfão e viúva, isso todo no Antigo Testamento e no início do Novo Testamento vai usar também, porque são os menos favorecidos. A mulher, como eu já falei antes, né, naquele contexto histórico, ela dependia da figura masculina. Ela não trabalhava, então seus rendimentos vinham de uma figura masculina. Ora o pai, ora o marido, ora o filho. Uma vez que era uma viúva, e essa aqui há dois tipos de viúva na Bíblia, aquela viúva que é viúva mesmo, mas ela é amparada por algum parente, e a viúva desamparada, porque ela não tem filhos, o marido morreu e já é idosa, o pai também morreu, e não tem nenhum irmão, nem nenhum parente próximo, então essa é a viúva desamparada, é essa que ele está falando. E o órfão do mesmo jeito, o órfão que não tem pais, que ele não pode se sustentar porque os pais ou não tem parentes próximos que possam adotá-lo. Esses nós como igreja, nós devemos defender o direito deles, nós devemos assisti-los também em suas necessidades. Tiago 4,17, pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então veja, todos nós agora estamos cientes que devemos fazer boas obras. Se nós sabemos que devemos fazer o bem e nós não fazemos, cometemos pecado, o pecado de omissão. Então, sabemos que devemos assistir ao próximo, sabemos agora que devemos amparar nossos irmãos que estão passando por dificuldade, muitas vezes nós temos recursos para isso, e se não fazemos, diante dessa ciência, nós estamos cometendo pecado também. As boas obras são ordenadas nas Sagradas Escrituras. Nós já vimos alguns textos em que falam a respeito disso, vamos ver apenas mais um, Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. E aí a gente entende esse mais bem-aventurado é dar do que receber, porque na hora que você está dando, você está se aproximando do caráter de Cristo, que se deu pelo mundo, se deu pelo seu povo, deu a sua própria vida pelos eleitos, mas também pela sua sociedade. Jesus tem vários episódios no Novo Testamento em que ele curava as pessoas, simplesmente, não só para a manifestação do seu caráter messiânico como Deus, mas também por amor, por compaixão. E como dando exemplo, nós vimos aqui na pregação do pastor Lutero, né, Marcos 3, 1 a 6, que ele curou o homem da mão ressequida. Nós vamos ver também Lucas 13, que também num dia de sábado, Jesus vai curar uma mulher que sofria de uma doença há 18 anos. E Jesus se compadece dela e cura. E ele é exemplo para nós. Então, as boas obras elas são ordenadas nas Sagradas Escrituras. As boas obras devem ser fruto da verdadeira fé. Então, como falei, a fé ela se manifesta, ela se frutifica de duas formas. Ela se frutifica e se manifesta
expressamente, através da profissão de fé, da pregação do Evangelho e, de forma prática, através da santidade das boas obras. Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então vejam a profundidade desse trecho, não é? Somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para quê? Para as boas obras. Nós somos instrumentos com uma função. Para que o relógio foi criado? Eu não vou nem falar do celular, que hoje o celular foi criado para ser um telefone, hoje é o que ele menos é. Mas eu vou falar de coisas que hoje continuam tendo o mesmo objetivo, né? Mesma função. O relógio foi criado para quê? Para dar horas. Para quando a gente quiser saber, eu, por exemplo, preciso saber que horas são, para não avançar muito o meu horário. 11h18. Tenho esse desafio de terminar a tempo. Isso, se o relógio ele para de dar horas, ou ele atrasa, ou ele se desconfigura de alguma forma, ele perde a função. Nós somos instrumentos de Deus criados para quê? Para as boas obras. Está lá em Efésios. Que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora eu gostaria de voltar 2 versículos nesse trecho, né? Efésios 2, 8 e 9, porque a gente vai falar de uma tensãozinha que existe aqui. Então, vou pegar o trecho completo, né? Eu só li o versículo 10, vou pegar 8, 9 e 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então vejam, aqui é um ponto interessante. As obras, nós somos criados para as boas obras, mas nós somos salvos não pelas obras. Tá? Vejam que aqui é o mesmo contexto, é o mesmo capítulo, é a mesma perícope, é o mesmo trecho, versículos 8, 9 e 10. Antecede o versículo 10 justamente isso. Vocês são salvos pela graça. A salvação é pela graça somente. Por meio da fé, mediante a fé, somente. Isso não vem de vocês, não é mérito nosso. É dom de Deus, é presente, doado. Sem eu ter feito nada, sem eu ter pago nada por isso, sem eu merecer nada. E não por obras, para que ninguém se glorie. Então vejam, a fé não vem pelas obras. Porém, somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Então vejam, para que a gente não tenha dúvidas com relação a isso. Nós não somos salvos pela fé, somos salvos pela graça, nós não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela graça, por meio da fé, não por obras, porém, somos salvos para as boas obras. Então, Efésios 2, 8 a 9, eles nos mostram a causa da salvação. E Efésios foi escrito por Paulo. Então, durante muito tempo, os teólogos da igreja, eles acharam que havia uma contradição entre o que Paulo escrevia e o que Tiago escrevia na sua epístola. Eles achavam, mas Paulo fala que a salvação vem pela fé. E Tiago fala que é pelas obras. Mas será que é isso? O próprio Lutero ficou em dúvida, né? Lembram que o contexto histórico de Lutero, ele não tinha um seminário teológico, apesar de ter sido um doutor em Bíblia, mas ele não tinha, naquele momento, tanta disponibilidade como nós temos. E a doutrina não estava tão bem firmada. Ele deu o pontapé inicial da reforma. Então, é explicável que ele tenha falhado nessa questão, com relação a esse dilema. Depois ele vai entender, mas no primeiro momento, ele viu um dilema entre Paulo e Tiago. Ele ficou deslumbrado com a descoberta de que a salvação vem pela fé, que o justo é justificado pela fé. Mas como o Tiago está falando em obras agora? Nós, depois desses 500 anos de reforma, a gente consegue descobrir isso. Os teólogos já está pacificado que Efésios 2, 8, 9 está falando sobre a causa da salvação. A salvação é pela graça mediante a fé. Enquanto que Tiago, quando está falando na sua epístola, principalmente no versículo 2,14, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Veja, parece uma contradição, mas o que Tiago está falando aqui é a consequência da salvação.
Não há uma contradição entre Paulo, que diz que vocês são salvos pela graça, por meio da fé e não por obras, e em Tiago fala, acaso a fé pode salvá-lo? Não há contradição aí, a gente tem que entender o contexto literário, histórico de cada um desses textos. Paulo está falando das causas da salvação. A salvação, ela é causada pela graça, por meio da fé, não por obras. Já Tiago está falando das consequências da salvação. E aqui ele não está falando de que, quando ele fala acaso a fé pode salvá-lo, ele não está falando somente a fé. Ele está falando, vejam o que ele está falando antes. Do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Ou seja, que fé é esta que não se manifesta em obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Talvez a melhor forma seria, acaso esta fé pode salvá-lo? Uma fé sem obras? Ou seja, essa é a fé salvadora mesmo? Você diz que tem fé, mas não manifesta isso em obras. De fato você tem fé? Essa fé pode te salvar? Uma fé meramente intelectual, dogmática, em que não tem expressão prática, quer seja em santidade, quer seja em amar ao próximo. Então, não há uma tensão aí. Na verdade, a gente tem que entender justamente nesses dois sentidos. Por isso, nós devemos decorar isso. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Então, a chave da questão com relação a boas obras é esta. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Então, nós não fomos... Não é nossas obras que vão nos capacitar, nos habilitar a sermos salvos. Somos salvos pela fé, mediante a graça, pela graça de Deus, mediante a fé, dom de Deus, porém, com um fim. E este fim é justamente as obras. As boas obras são insuficientes para garantir a misericórdia divina. Não é porque eu vou fazer boas obras que Deus vai olhar para mim como... veja como Ele é generoso, como Ele é bom, como Ele é justo, como Ele divide tudo com os seus irmãos, com os pobres, como Ele é desapegado aos bens materiais. Não. Ainda que façamos isso, ainda que façamos que sejamos a pessoa mais generosa, mais altruísta, mais desapegada de bens materiais deste mundo, essa obra ela não é suficiente para garantir a misericórdia divina. Primeiro, porque ela não nasce em nós. Nossa natureza, como nós já vimos após a queda, ela é maligna. O nosso amor se desvirtuou. Antes amávamos a Deus e a criação e ao próximo, plenamente. Hoje amamos a nós, as nossas paixões, os nossos desejos. Isso é a natureza humana. E se eu faço algo de forma contrária à minha natureza, não é mérito meu. É a mérito de alguém que está fazendo através de mim. E esse alguém é Deus. Então vejam que, ainda assim, eu ser a pessoa mais altruísta, mais generosa, mais desapegada, não traz mérito sobre mim mesmo, porque eu não estou atuando por mim mesmo, eu estou atuando porque outra pessoa está agindo por mim, em mim. E outra, qualquer mérito, qualquer ação que a gente faça, ela não chega aos pés das ações de Deus para com a sua criação, para com a humanidade, para com os eleitos, para com o seu povo. Essas obras elas não chegam aos pés da obra plena e suficiente que Deus faz. Então, não há como a gente dizer que nossas obras nos garantam misericórdia ou olhar divino, ou que nós possamos nos orgulhar do que nós fazemos, não é? Então, um texto a respeito disso, Gálatas 2,16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. E aqui a prática da lei, não só a questão de santidade, de santificação, de amor a Deus, mas também o amor ao próximo. A lei a gente pode incluir também o amor ao próximo, né? Os aspectos dos mandamentos, eles são aspectos, digamos assim, os proibitivos, mas existem os aspectos positivos, que é justamente amar o próximo, atender aos necessitados, que está no Antigo Testamento é cheio de passagens relacionadas a isso. Nós lemos Isaías. Fazermos boas obras. Isto é lei também. Isto faz parte da lei também. Não é só o aspecto negativo, né? Não adulterar, não matar, não cobiçar, mas também o positivo. Amar o próximo, cuidar dos necessitados, cuidar de sua casa, fazer o bem.
4. As boas obras devem ser praticadas visando a glória de Deus. Então, não a nossa própria glória, mas a glória de Deus. Nós já vimos que as boas obras, elas não nos garantem a misericórdia de Deus. Não é por causa de nossas obras que Deus vai ser misericordioso conosco. Eu gosto de lembrar de uma ilustração que uma vez eu vi, de que em determinado julgamento humano, um assassino em série, eu acho que estava sendo julgado, ele pediu para se pronunciar em sua autodefesa e começou a elencar uma série de coisas boas que ele havia feito. Como se a relação de coisas boas que ele tinha feito, como bom cidadão, até fazendo boas obras, ajudando as pessoas, pudesse, de alguma forma, minimizar, atenuar ou até anular os crimes de homicídio que ele havia cometido. No julgamento humano, no tribunal humano, isso seria admissível? De forma alguma. Então imagina num tribunal divino, pleno, Deus como sendo santo e sábio juiz. É claro, nossas boas obras não apagam os nossos pecados, nem atenuam, nem fazem uma contrapartida. Não existe essa questão da balança. Isso é uma questão pagã. A mitologia egípcia, a religião egípcia, o morto, quando ele morria, ele ia para o tribunal do deus Osíris, e lá tinha uma balança em que o coração dele era pesado com uma pena, a pena da deusa Maat, que é a deusa da verdade, da santidade. Se o coração dele fosse mais pesado que a pena, ele não ia para o inferno, mas ele ia ser devorado por um monstro que estava lá no tribunal. Era metade jacaré, metade tigre, metade leão, e pronto para devorar aquela alma. Se por acaso equilibrasse, ou o coração dele fosse mais leve do que a pena, ele entrava no Duat, que era o reino dos mortos, na mitologia egípcia. Isso é paganismo. No cristianismo não existe isso. Então, as boas obras devem ser praticadas visando a glória de Deus. Mateus 5,16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, quando alguém vir as suas boas obras, devem glorificar a Deus, não a nós. Porque, como falei, as boas obras elas são motivadas por Deus. É o Deus agindo através do seu povo, agindo através da sua igreja. Outra passagem aqui. Mateus 6,34. E aqui, uma outra coisa que eu gostaria de destacar. Vejamos essa passagem. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. Aqui é justamente essa questão de não fazermos propaganda com nossas boas obras, não nos glorificarmos nas nossas boas obras. Porém, isso não está dizendo que nossas boas obras devem ser feitas sempre em oculto, de forma alguma. Vejamos o que diz Atos 9,36. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ou seja, ela era notada, percebida pelas boas obras e esmolas que fazia. Até o contexto, né, quando Paulo chega lá e as viúvas mostram, olha o que Dorcas fez, ela fez esse vestido para mim, olha o que ela fez para... Eles mostram a Paulo as coisas que ela havia feito para as viúvas necessitadas. Então, as boas obras muitas vezes elas têm que ser públicas. Por quê? Vejamos que aqui a gente tem uma tensão, tem que ter um equilíbrio. Elas não devem ser manifestas para glorificar aquele que as faz, como a gente viu em Mateus, que tua mão esquerda não veja o que tua mão direita está fazendo, mas é nessa questão de recompensa. O contexto final vai dizer, Jesus está falando isso, Deus que vê em segredo te recompensará. Então é questão de recompensa. E mais adiante, Jesus está falando do fariseu, né? Ele vai falar da oração em público, né? Que os fariseus gostam de orar em público para aparecer. Isso não quer dizer que a gente não deve orar em público. Do mesmo jeito, quando Jesus está falando para não fazer essas boas obras em público, é buscando a glória para si. Mas que nossas boas obras devem ser um caráter pelo qual nós somos conhecidos, sim. Por duas razões. Primeiro, para manifestar a glória de Deus às pessoas, como Dorcas, que foi notada pelas boas obras que ela praticava, como também de forma a ser exemplo, para que as outras pessoas se inspirem em nosso exemplo.
quer seja como instituição, quer seja como indivíduo. Assim, na nossa família, nós temos que ser generosos e fazer boas obras para que nossos filhos aprendam conosco. Próximo texto. Opa, foi demais aqui. Pronto. Timóteo 2, 9 e 10. Vejam muito bem isso, o que eu havia falado. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Então vejam, que aqui está Paulo falando a Timóteo com relação justamente a isso, que as mulheres elas não se gloriem através de suas roupas, de seus adereços, dos objetos que usam, mas pela prática de boas obras. Então vejam que boas obras, elas muitas vezes devem ser o adorno do cristão. Não para a glória do cristão, mas para que, vendo as nossas boas obras, as pessoas glorifiquem a Deus. E que a gente transfira as nossas boas obras, aos nossos feitos, a Deus. Quer de forma interna, reconhecendo isso, sendo sincero, quer de forma externa, manifestando isso a todos aqueles que nos elogiem, que nos incentivem, dizendo glória a Deus, porque é Deus que está atuando em mim. Próximo texto aqui, próximo ponto. Voltou? Pronto. As boas obras são recompensadas pelo Senhor. Então, Deus recompensa as boas obras. Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Então, justamente isso. Aquelas pessoas que morrem em Cristo, elas serão recompensadas. Essa recompensa não é a salvação. Vejam que elas já são salvas. Essa recompensa é aquele galardão que nós iremos receber pelas obras que fizemos em vida. Esse galardão, não me perguntem o que é, eu não sei, a Bíblia também não entra em detalhes, e eu vou fazer como o pastor Lutero falou no sermão, né? Aquilo que Deus não revelou, fica em mistério. Mas eu sei que ele revelou que aquelas pessoas dentre os salvos que se destacaram pelas suas boas obras, elas receberão um galardão por causa disso. Então, já é suficiente saber isso. E que esse galardão é uma recompensa pelas obras. E essa recompensa não é a salvação, mas sim essa recompensa especial que será depositada aos pés de Cristo, porque todo o mérito é dele. Então vejam que boas obras, dentro da visão da cosmovisão cristã, ela é motivada por gratidão a Deus pelo que nos fez, amor a Deus e ao próximo. Não adianta amar somente ao próximo, mas amar a Deus, porque o amor ao próximo ele tem que ter uma motivação anterior, ele tem que ter o amor a Deus como princípio. Vejam que o mandamento ele é único. Quando perguntam a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, o que é que ele diz? O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E em seguida, amar ao próximo como a si mesmo. Mas é um único mandamento. Então, o amar ao próximo, ele tem que ter como princípio amar a Deus. Eu estou amando ao próximo não por empatia, não por amor à humanidade, não por altruísmo, mas porque eu amo a Deus, em primeiro lugar. E porque esse amor de Deus em mim reflete e se manifesta através do amor ao próximo. Então, é amor. E obediência, porque a Bíblia ela manda que a gente faça o bem. Ela manda que a gente faça boas obras. Então, é obediência a Deus. Então, são as três motivações de boas obras dentro do cristianismo. Gratidão pelo que Deus nos fez, amor a Deus e amor ao próximo, e obediência à palavra de Deus, à lei de Deus. Enquanto que outras religiões, recompensa. Por mais que a gente veja outros credos, outras religiões, outras instituições fazendo boas obras, geralmente há uma questão de recompensa. Ou é para salvação, eu faço boas obras para ser salvo, para ser reconhecido, para ser uma boa pessoa. Chama-se uma simbiose, um sinergismo, que algumas linhas do cristianismo não reformadas, elas seguem, né?
A salvação ela é sinérgica, ou seja, tem ação de Deus e tem ação minha, por isso é o sinergismo, enquanto que nós adotamos o monergismo, enquanto que a salvação ela é motivada somente por Deus. Então, nessas religiões, então as boas obras é para a salvação, para a evolução. No Espiritismo, você faz boas obras visando uma encarnação mais favorável, uma evolução na próxima encarnação, até que você saia desse ciclo, esse ciclo que eles chamam de karma, né? De nascimento, morte, reencarnação, nascimento, morte e reencarnação. Aí você vai para uma vivência espiritual, plena, que não precisa mais encarnar. Mas isso é feito como? Através da lapidação do ser humano na prática de boas obras. Então veja que eu não estou ajudando o próximo por ajudar, eu estou ajudando o próximo visando algo em troca, ou seja, a minha própria salvação, ou seja, a minha evolução espiritual. Não é o próximo em si, nem a Deus mesmo, é a mim mesmo. Então essa é a diferença na prática de boas obras do cristianismo contra as religiões. Finalizando, sobre as boas obras, nós devemos meditar nessa seguinte frase: não fazemos boas obras para sermos salvos, fazemos boas obras porque somos salvos. Então, gostaria de terminar então com justamente a gente meditando essa frase. E eu pediria que todos aqui repitam comigo. Vamos repetir essa frase. Não fazemos boas obras para sermos salvos, fazemos boas obras porque somos salvos. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui aprendendo sobre boas obras. Pai, te pedimos, nos capacita, Pai, a fazermos boas obras. Primeiro, a nos desapegarmos dos nossos desejos e paixões, do nosso egoísmo, do nosso apego ao nosso direito, a nós mesmos. E que possamos ter um espírito, Pai, mais voltado ao próximo, às pessoas necessitadas. Que possamos ter esse olhar de piedade, que não é nosso, não é da nossa natureza, mas pode ser implantado em nós por Ti. Te pedimos, Pai, que Teu Santo Espírito haja em nós, molde o nosso caráter, desenvolva a nossa espiritualidade, a fim de que possamos ser conhecidos pelas boas obras que praticamos e possamos testemunhar aos outros, não somente em palavras, mas também em ações. Assim nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.